Bom dia, terça-feira, nosso encontro semanal no canal Paz e Bem. Então vamos nesse encontro, eu tenho compartilhado com vocês alguns textos de uma mestra, de uma monja zen, que é abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya, no Japão, e ela escreve textos belíssimos. Ela é uma monja de bastante idade, tem mais de 90 anos, já escreveu diversos livros no Japão, ela é muito reconhecida lá, e aqui no Brasil tem 2 livros dela traduzidos, e um deles é esse daqui, Para uma Pessoa Bonita. E são muito preciosos os textos. Então eu estou compartilhando e lendo para vocês alguns textos, tecendo alguns comentários, para que que a gente possa fazer algumas reflexões. O próximo textozinho é Amar, o nome. Certa vez, dei de presente a uma mestra uma lembrança que havia escolhido com cuidado durante uma viagem, esperando que ela se alegrasse. Ela comprou para dar para uma mestra lá, né? Eram folhas de papel colorido. Ela me surpreendeu dizendo: na verdade, isso não serve para mim, mas o aceito porque poderá servir para outra pessoa. Já que vai dá-lo a outra pessoa, eu nem deveria lhe presentear. Falei sem pensar. Naquele instante percebi que eu era incapaz de dar sem reservas. Aí estava eu, expondo totalmente meu lado feio e desagradável, apegada não só às minhas coisas, mas também àquilo que não era nem meu. Nem soube ficar satisfeita por ela o ter aceitado e não fui capaz de dizer: é todo seu, faça como achar melhor, dê para alguém, passe adiante. Assim que percebi isso, juntei as palmas e agradeci, pensando: obrigada. Se não tivesse estudado budismo, não teria nunca reconhecido meu apego à posse. Sou mesmo bem-aventurada. O poeta indiano Tagore diz em um de seus cantos: que meu amor não seja um fardo para você. Amo-a porque quero. Além de ser capaz de amar e dar incondicionalmente, Tagore era tão sensível ao ponto de cuidar para que seu amor não fosse um peso para sua amada. Enrubesci. O ponto que o coração do grande poeta alcançava é onde meu ainda não havia chegado. Que vergonha. Então, tá falando sobre apego, né? E quando a gente dá um presente, né, a gente escolhe, às vezes quer dar com tanto carinho né, pensa que o outro, a expectativa é que o outro fique muito agradecido, que ele goste, que né, a gente escolheu a dedo, né? E necessariamente isso não acontece, né? Eu seguidamente dou algum presente para minha mestra, né? E tem aquela expectativa no fundo, mas já sei lidar com isso. Não sei se ela vai gostar, se ela vai... enfim, ela ganha tantos presentes e que quando eu tô junto dela, seguidamente eu ganho os presentes que ela ganha, né? Isso acontece desde um lencinho, né? Um creme, enfim, um livro. Ela não consegue ficar com tudo. E ela dá de bom coração, ela olha, isso aqui, né? Ó o olhinho da Cocá, ela gostou, quer pra ti? Toma pra ti. E assim é, né? E aí eu aceito com muita alegria. Imagina ganhar um presente dela. Então já pensou que mãos tão boas para receber um presente, nem se esse presente for passado adiante. E é sair dessa escassez, né? Quanto mais dá, mais a gente recebe. E isso é assim com o amor possessivo.
semana passada eu contei uma história que eu tô lendo nas sextas-feiras, a biografia de Shakyamuni Buda, escrito pelo mestre Thich Nhat Hanh, aquele grande mestre que morreu faz uns meses, morreu de velhinho, ele teve uma vida longa, foi um sábio, né? E é a passagem onde uma menina dá água para Ananda, que era o discípulo de Buda. O Ananda era bem mais novo que Shakyamuni Buda, né? Era o primo do Buda, que era o secretário pessoal do Buda. O Buda devia ter uns 50, 60 anos, o Ananda devia ter uns 30 anos mesmo, menos, 20, 30 anos mesmo. Então ele era jovem, muito bonito, e a menina se apaixonou por ele, ela ficou perdidamente apaixonada por ele, né? E a mãe da menina ficou com pena da filha e chamou de novo o Ananda, convidou o Ananda para ir na casa deles. O Ananda já era monge, né? Convidou para ir na casa delas e deu uma poção mágica lá para o Ananda se apaixonar pela filha, né? O Ananda ficou meio grogue, mas se manteve na postura de meditação e focando na concentração e não saiu do caminho, né? E aí a menina ficou muito triste, ficou deprimida, e o Shakyamuni Buda foi falar com ela e falou sobre esse amor, que o Ananda também ama ela, mas o Ananda ama ela e todos os seres vivos. E foi, né, mostrando para ela essa possibilidade, que esse amor que liberta, né, que não se acha dono nem proprietário, que não tem expectativas, é um amor incondicional, né? E aí, por fim, a menina se tornou monja, né? Então vamos a uma outra historinha, né? A medida. Roubam seus sapatos porque você os deixa juntos. Se colocar cada sapato separadamente, aqui um e outro ali, ninguém os roubará. Essa frase foi dita por um senhor na sala de espera masculina de um encontro zen. Era um funcionário da polícia. Acredito que tenha ouvido esse conselho de um preso. No início, pensei que era uma ideia realmente estranha. Mas imediatamente ao escutar essas palavras me dei conta de que, tendo aprendido desde pequena a colocar os sapatos sempre juntos, estava estupidamente convencida de que não era possível guardá-los de uma outra maneira. No mundo existem outras formas de pensar, refleti maravilhada. Dizem que em algum lugar de Kyushu, vamos ver o que é Kyushu. Deve ser uma localidade. Aqui no final tem um glossário que eu gosto bastante. Eu fico curiosa, não passo e pesquisar ali. Kyushu, terceira maior ilha do arquipélago japonês, situada no extremo sul do Japão. Dizem que em algum lugar de Kyushu, há vários séculos, existia uma aldeia povoada apenas por ladrões. Se tivesse nascido nessa aldeia, naquela época, talvez pudesse ter me tornado uma ótima ladra e talvez houvesse ensinado as melhores técnicas para roubar e não se deixar roubar, como, por exemplo, deixar cada pé de sapato separado do outro. Pensei na boa influência de ter nascido em uma família religiosa e ter sido educada por monjas budistas. Essa abadesa, essa monja Shundo Aoyamaroshi, ela desde pequenininha foi criada dentro dos mosteiros, então por isso que ela faz essa citação de que para ela a vida era assim, e ela às vezes não era impensável ter outras possibilidades. Assim como eu, quando eu comecei a praticar o budismo, eu percebi umas coisas interessantes. Quando eu me relacionava com a monja Zuiten, que houve um vínculo de imediato, ela era uma monja discípula de Moriyama Roshi, que era um mestre japonês, já de idade, ele já tinha
ele já tinha sido até o bispo para a América Latina, ele veio e ficou 5 anos conosco aqui no Viazen. Essa monja alemã veio para cá, muito inteligente, ela tinha uns 48, 47 anos quando ela veio para cá, aprendeu português numa rapidez, e eu olhava para ela e para o Moriyama Roshi, era impensável que um dia eles não foram monges e monjas. Para mim, a monja Zuiten sempre foi uma monja, e o mestre Moriyama Roshi também sempre foi uma monja. Era meio impensável, era esse lugar que a gente coloca as figuras que a gente admira muito num lugar idealizado. Então é um lugar assim, né? Não há uma horizontalidade. Isso, né? Independente se isso é positivo ou negativo. Então, vamos ver o que fala aqui o finalzinho. Também percebi que cada pessoa julga as coisas de acordo com a sua própria medida. Deveria, portanto, ter a humildade e a compreensão de não insistir em impor meus julgamentos aos outros. Então, tem lugares, já houveram e ainda existe, acho que em algum lugar, e já ventilaram isso não faz muito tempo, de colocar os imigrantes tudo numa ilha, isolá-los, isso é segregação. E já existiu e deve ainda existir, eu não sei aonde, ilhas com prisioneiros, com prisões, né? Então talvez venha dessa, tenha acontecido algo semelhante, né? E é uma outra coisa, faz sentido a Shundo Oyama Roshi entender a coisa dessa maneira, né? Porque quando a gente faz retiro e quando a gente começa a praticar um centro budista, uma das coisas que a gente vai aprendendo, a gente está habituado a jogar calçado um para lá, um voltado para cima, outro para baixo. A gente não se preocupa com isso, né? De qualquer jeito, né? Tá ali, né? Às vezes vai catar um, tá num lado, outro tá no outro, não é isso de guardar bem separado para não ser roubado, né? Mas quando a gente começa a praticar, a gente passa por um reaprendizado. Não deixar rastro, deixar as coisas, tem uma simetria no Zen, tem essa estética também no Zen, que é minimalista, mas há uma estética que prima pela forma e pela retidão. Então a gente vai deixar o chinelinho um do lado do outro. Então tem uma carreirinha de chinelo, tudo organizadinho. Tem algumas características no Zen que pode lembrar, e que quem tem traços obsessivos pode, deve se achar, achei meu lugar no mundo, né? E aí vai se trabalhando, o mestre sabe disso também, os professores do Zen sabem disso e vão orientando aonde tem que pegar mais leve, onde dá para relaxar um pouco mais, aquele que é muito desatento e muito desorganizado vai se dando conta também, vai havendo uma transformação para chegar num ponto de equilíbrio, né? Porque toda a prática do budismo é o nobre caminho do meio, né? Então isso intuitivamente vamos encaminhando a nossa vida para essa direção. O budismo, com os seus ensinamentos, acaba dando esse norte, porque são 3 grandes treinamentos. A gente vai treinando a sabedoria, né? Através do aprofundamento da compreensão, da percepção, de ter uma percepção da realidade, fazer uma leitura de mundo da realidade assim como é, e não com muita contaminação com as nossas ilusões, com as nossas crenças. Então a gente vai tendo uma percepção correta, um pensamento correto, a gente vai desenvolvendo, né, essa sabedoria através do que? De dhyana, da prática da meditação, a prática da concentração, da atenção plena, do esforço, também tudo pautado por sila, né, que é a ética e a moralidade budista, ter um meio de vida correto, ter enfim,
uma fala correta, né? A gente vai se lapidando, né? E ter uma ação correta no mundo. E aí o nosso ser subjetivado, ele avança, cresce, né? E é bom para cada um individualmente e também para o coletivo, porque esses benefícios se irradiam para todos os seres. Nós vamos ficando por aqui, nos encontramos semana que vem, sempre com esses textos inspiradores. Então, uma boa semana a todas e paz e bem.